boa tarde a todos. Nesse momento nós vamos começar a nossa primeira aula após a prova, né, após a avaliação. E essa aula nós vamos já iniciar falando de cateterismo vesical. O cateterismo vesical, temos duas apresentações para ele. O de alívio, que são as condições emergenciais, e o de demora, quando tem a presença de uma patologia. Combinado? Vamos lá? Esses daí são os materiais que são separados para o procedimento de cateterismo vesical, né? O procedimento de sondagem. De quem é a responsabilidade desse procedimento? Do profissional enfermeiro. Ah, professor, então por que eu preciso ter em aula tudo sobre... Por que eu preciso aprender em aula tudo sobre cateterismo vesical? Porque você vai ser o auxiliador, você é a equipe de enfermagem e você vai auxiliar o enfermeiro no momento do procedimento. Como auxiliador na equipe de enfermagem, você precisa saber passo a passo desse procedimento. Combinado? Vamos lá. Sondagem vesical se caracteriza pela introdução de um catéter. Esse catéter, galera, precisa ser estéril, tá? E ele vai ser introduzido através da uretra e ele se direciona da uretra até a bexiga do paciente, tá? Qual o objetivo desse procedimento? Drenar a urina. Embora apareça um procedimento muito simples, né, de natureza simplificada, tem pormenores muito importantes. Tem particularidades nesse procedimento, tá? Que se você negligenciar todo esse aprendizado, pode causar dano ou até mesmo infecções gravíssimas e óbito do seu paciente. Então, é muito importante aprender tudo sobre a sondagem vesical, estar atento, assistir todo o material, ler a apostila, fazer suas anotações. Preste atenção. O que eu devo utilizar nessa técnica? Primeiro, eu preciso saber que eu devo utilizar a técnica asséptica. Já paro por aí para explicar o porquê. Eu preciso compreender que a bexiga é um órgão estéril. Se eu vou sondar o paciente, levar uma sonda até um órgão estéril, eu preciso de uma técnica asséptica para esse procedimento. Porque eu preciso evitar com que esse meu cliente tenha qualquer tipo de infecção, né, no órgão. Infecção urinária, baixa ou alta, que pode ser desde a bexiga ou até se estender até os rins. Então, eu preciso evitar essa situação. E aí tem as duas sondas, né? Que eu tenho a sonda Foley, e eu tenho a sonda comum, tá? A sonda de drenagem de alívio e a sonda de demora, tá? Então, aí, a sonda Foley é a sonda vesical de demora. E eu tenho a sonda vesical uretral de alívio, tá? Ou sonda vesical de alívio ou sonda uretral de alívio. A bexiga ela é um órgão onde se deposita toda a excreta líquida do nosso organismo. Você já deve ter estudado isso lá em anatomia. Então, toda a excreta do sistema linfático vai ser depositada na bexiga. Então, de que forma que essa urina, que essa ureia é desprezada? Então, na hora da filtragem do seu sangue lá nos rins, tudo aquilo que é aproveitável, o rim devolve ao organismo. Tudo aquilo que é excretado cai nessa bolsa coletora chamada bexiga. Então, eu vou pegar uma sonda, aí eu preciso saber se o procedimento é de alívio ou de demora. Se o procedimento for de alívio, eu pego uma sonda uretral de alívio. Se o procedimento for de demora, eu pego uma sonda Foley. Ali eu tenho a uretra. Qual é a diferença que vocês vão observar e não podem esquecer? Que o tamanho, a espessura e o comprimento da uretra entre homens e mulheres tem diferença, né? Esse balão, gente, ele infla
dentro da bexiga. Então, outro cuidado que não se pode esquecer. Eu vou falar passo a passo mais tarde, porém, são cuidados que não se pode esquecer. Esse balão, ele vai ser inflado dentro da bexiga do cliente. O balão, ele não pode ser inflado fora da bexiga do cliente, ok? Então, ele vai ser introduzido e inflado após a introdução. O que acontece fora da bexiga do cliente é o teste do balonete, tá? O nome desse balãozinho é balonete. Qual é o tipo de substância que vai estar dentro do balonete? Água destilada, não é assim? Tá. Então, eu tenho o balão da sonda vesical. O balão da sonda vesical, ele vai ficar posicionado dentro da bexiga, interrompendo a passagem e para facilitar a drenagem da sonda, ok? E essa é a sonda vesicalzinha de demora. Bora? Vamos lá? A sondagem vesical, ela pode se apresentar de alívio. Por que essa palavra sondagem vesical de alívio? Porque quando eu retiro a sonda, porque a retirada da sonda, ela ocorre após o esvaziamento da bexiga. É como eu falei com vocês já no início, ela é emergencial, né? É feita ali para fazer o alívio do paciente. Às vezes, por um medicamento, o paciente não consegue urinar. Às vezes, por um procedimento cirúrgico, o paciente não consegue urinar. Então, eu passo a sonda de alívio só para dar aquela aliviada da tensão da bexiga. Ela fica muito cheia, muito resistente, então ela fica tensionada. Eu vou passar a sonda de alívio, a bexiga vai esvaziar e eu vou fazer a retirada da sonda de alívio. Essa é a classificação da sonda de alívio, tá? E no caso da demora, quando há necessidade de permanência da sonda, eu já utilizo a sonda Foley de demora, que ela é de demora, tá bom? Ela vai ficar por um tempo mais alongado dentro da bexiga do meu cliente. Em geral, elas diferem no que diz o comprimento da sonda. Elas vão ser diferentes, de diferentes tamanhos, tá? Elas têm diâmetro, material, número de canais e mecanismos de retenção, tá? Elas vão ser diferentes de um tipo de sonda para o outro tipo de sonda. Vocês até observaram isso nas fotos. A escolha da sonda ideal tem variáveis, tá? Como a idade do paciente, o sexo do paciente, a avaliação externa dessa uretra, se é uma uretra que vai poder ser manuseada, também a situação, né, para mim saber se realmente aquele procedimento ele vai ser feito outras vezes, eu vou optar por uma sonda de demora. Agora, se for um procedimento rápido, eu opto pela a sonda de alívio, né? Até mesmo com fatores de alívio e drenagem prolongada. Se eu tenho uma drenagem de alívio rápido, eu pego a sonda de alívio. Se eu tenho uma drenagem de alívio prolongada, eu pego a sonda Foley, tá? Entre outras situações que até são consideradas outras situações mais graves. Eu preciso observar, gente, a anamnese do meu cliente. Eu preciso observar o histórico da minha clientela. Se o meu cliente ele vem com histórico de patologia, né, um tumor de bexiga, um tumor de rim, eu naturalmente vou passar uma sonda de demora se assim houver a indicação médica. Por quê? Porque essa sonda vai facilitar a descida dessa urina. Se o paciente estiver com pedras e outras situações, ele vai ser sondado, né, pedra dentro da bexiga ou pedra nos rins, que está dificultando, né, a saída desses líquidos, ele também seria uma indicação para uma sonda de demora. Agora, se for uma situação emergencial por cirurgia ou medicamentos, eu vou por uma sonda de alívio, ok? E aí eu tenho a sonda Foley e a sonda Foley na apresentação, nela em duas apresentações, né, ela no material de silicone e ela no material que é utilizado, que você encontra mais. Essa daí que é apresentada de silicone, ela não é muito vista, porém, em hospitais particulares você pode até observar a apresentação desse tipo de sonda, ok? Agora,
A sonda de alívio, a sonda uretral de alívio, ela sempre é apresentada dessa forma. Como é uma sonda que vai ser introduzida e removida ao mesmo tempo, então ela é apresentada no mesmo padrão, porém em numerações diferentes. A numeração vai ser de escolha dependendo da idade. Eu preciso saber se é uma criança, um adolescente ou um adulto. Eu preciso saber se é homem ou se é mulher. Eu preciso saber se é um idoso. Eu preciso entender, eu preciso saber a patologia do meu cliente para me poder optar pela sonda, tá? Isso tudo é escolha do enfermeiro. Quando se coloca essa sondinha, aí você observa a sondinha de alívio já introduzida dentro da bexiga. Eu preciso da Cuba-Rim. Um material que é separado, eu preciso de um material que vai vir lá da CME para fazer o cateterismo vesical, porque eu preciso de material estéril, então eu preciso de um campo cirúrgico, eu preciso de um material, de uma bandeja separada para o procedimento de cateterismo, tá bom? Eu preciso de todo o meu material separado de uma forma adequada e montado de uma forma adequada para que eu não tenha nenhum tipo de prejuízo. Entenda, vou falar novamente. A bexiga vai ser introduzida, eu não posso contaminar a bexiga se entendendo que os meus rins são estéreis, tá? Que a minha bexiga, ela é estéril, então o procedimento é estéril. Quais são os materiais que eu preciso separar para o procedimento? Primeiro, eu preciso da bandeja, né? Eu preciso de uma sonda uretral, homem e mulher. E aí eu vou ter do número 14 ao número 18, tá? Aí tá 118, mas número 18. Alívio ou a de demora, tá? Luvas estéreis, sempre, se o procedimento é estéreo, eu não vou utilizar a luva de procedimento, eu preciso de luva estéreo. Eu preciso do biombo. Nesse momento vocês já compreenderam que o biombo é de grande importância e o biombo ele vai trazer o quê? Privacidade para minha clientela. Eu preciso de um produto, um degermante, que é o PVPI, para fazer a higienização da região. A água destilada vai ser utilizada para inflar o balonete, tá? Então ela vai ser utilizada para inflar o balonete. Xilocaína vai ser utilizada, precisa ser separada para fazer lubrificação da uretra. Campo fenestrado, que vai vir junto com o material já separado para o procedimento. Eu preciso da bandeja esterilizada. Gaze, seringa, no caso de homem eu preciso da seringa, porque a uretra ela tá no pênis, então eu preciso introduzir com a seringuinha, tá? Pacote de cateterismo, como eu falei, eu preciso de um pacote. Esse pacote ele é montado na CME e ele vem direto lá do setor para o procedimento. O pacote é estéreo, tá? Dentro desse pacote o que vem? Vocês observaram lá na aula, lá no vídeo complementar. Vem a cubinha rim, vem uma cuba redondinha, vem a gaze, a cuba redondinha sempre para desprezar material, porque eu sempre preciso desprezar o primeiro jato, gaze e a pinça. E o esparadrapo para fazer fixação. E aí tá todo o material, o campo fenestrado, né? Com o material todo separado. Como eu falei pra vocês, a bandeja ela vem dentro desse campo fenestrado. Ali, ó, a cubinha redondinha, a cuba-rim, o material separado, a seringa e sendo desprezado o primeiro jato de PVPI, tá? E aí, a gente vai falar em 2 tempos essa aula. Agora eu vou postar para vocês essa primeira parte da aula, fazendo a apresentação de toda a aula. Depois eu vou postar a segunda parte da aula, onde eu vou falar do cateterismo vesical de demora masculino. E, posteriormente, cateterismo vesical de demora feminino. Boa aula a todos e até daqui a pouquinho.